Então o mundo está aí a caminho de novos tempos, uma nova era, uma nova ordem que está surgindo, e aquilo que está no epicentro de tudo isso é a nova moeda que está para surgir. Então, os países gradativamente começam a se unir. Veremos aí então os 10 reinos espalhados pelo mundo, ou 10 grandes blocos econômicos, e vamos falar um pouquinho a respeito sobre isso hoje. Meu nome é Marcos Eduardo e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. O primeiro link que estará na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vou compartilhar aqui com vocês essa matéria. Então, o projeto blockchain lançado em Davos quer o Swift nas stablecoins e CBDCs, tá? Bom, então, primeiro, Davos, né? Davos acabou de acontecer aí o chamado Fórum Econômico Mundial, que é uma reunião anual que tem por participantes vários líderes aí espalhados pelo mundo. Então, grandes eventos que estão por acontecer normalmente são apresentados em reuniões como essas. Além disso, né, ele citou aqui a questão do sistema SWIFT sendo via blockchain, tá? Então, o que é a blockchain? Blockchain é um grande sistema de registro de informações, ou um grande livro-caixa. O blockchain, ele foi criado inicialmente para ser uma tecnologia pelo qual o Bitcoin percorre, mas você pode registrar qualquer tipo de informação em uma blockchain. O sistema SWIFT é um sistema criado, é algo criado para fazer transferências internacionais. Então a ideia é ter um livro-caixa extremamente eficaz, inviolável, que possa fornecer possibilidade de transferências entre moedas internacionais. E nesse caso, ainda especificamente, eles falam a respeito de stablecoins e CBDCs, tá? CBDC é uma versão digital da moeda estatal. A gente não chama diretamente de criptomoeda, porque para ser uma criptomoeda tem que ser descentralizado, ou seja, ou seja, não pode ser um país, uma empresa ou uma instituição qualquer que seja que vá mandar diretamente naquele ativo, tá? Para ser descentralizado tem que funcionar com um dos métodos de descentralização que existem, como por exemplo o método de, qual que é o nome? Consenso de rede. Então existe a necessidade de uma votação, e daí se mais da metade daqueles que fazem parte da rede votarem positivamente para uma implementação que qualquer um pode sugerir, então tal alteração é feita, tá? Então temos aí, através da descentralização, a verdadeira democracia. Mas basicamente a ideia, o conceito de CBDC pegou tudo de bom das criptomoedas, com exceção do principal, que é a descentralização. Então é um ativo criptográfico, é um ativo digital, é um ativo que funciona através de uma blockchain, só que não é descentralizado, porque o Estado, quando quiser, ele pode ir lá e fazer e fabricar mais dinheiro, ele pode rastrear, né? Então, um outro ponto que é bem interessante em relação às criptomoedas é que normalmente elas têm uma camada muito forte de anonimato, não é uma camada total, não existe anonimato total nas criptomoedas, porque sempre vai ter um jeito de pegar a pessoa, mas pelo menos 90% das vezes, tá? Mas eles também removeram essa característica do anonimato, então estão trabalhando aí com as chamadas CBDCs. Daí a stablecoin é como se fosse uma criptomoeda ou uma moeda que foi feita para ser estável, que normalmente é lastreada em outra. Então a gente tem, por exemplo, o chamado USDT ou Tether. O Tether, ele tem uma quantidade de dólares ali guardado para que a moeda ela mantenha sua paridade. Então cada um USDT, em tese, em teoria, teria que valer $1 exato.
Existe oscilação, claro que existe, né? Porque sempre existe a dúvida da confiabilidade, enfim. Mas é uma oscilação tecnicamente ínfima, que é para cima e para baixo, não é só para baixo, né? Que daí seria um problema muito grande. Mas, então, a ideia dessa empresa de Hong Kong, o nome dessa empresa, inclusive, é Head Date Technology. A ideia deles, então, é criar um novo sistema SWIFT, que vai permitir que os países consigam transferir dinheiro de um para o outro. E daí você olha e fala isso aí, quem entende um pouquinho mais a respeito de Bitcoin e criptomoedas fala, poxa, mas é só passar para Bitcoin e você faz a transferência, né? Porque, por exemplo, se eu quero transferir dinheiro do Brasil para o Japão, é uma dor de cabeça, né? Demora aí pelo menos 7 dias, você vai ter que pagar um imposto muito grande para o governo brasileiro, um imposto muito grande para o governo japonês. O banco de lá pode decidir recusar a sua transação ou solicitar algum documento extra, enfim. E você vai pagar caro pra caramba. Sem contar a taxa dos próprios bancos, sem contar a taxa estatal. Agora, quando você transfere Bitcoin, a gente já viu aí exemplos de pessoas transferindo milhões de dólares e pagando centavos em taxa. E sem contar o fato da transferência acontecer de uma maneira extremamente rápida. Então a gente já tem algo que resolve toda essa situação. Mas a questão é que, embora as criptomoedas representem liberdade, quem disse que o Estado quer que você seja livre dele? Então, por consequência, a gente começa a ver certas iniciativas como essa. A Red Date Technology, empresa de infraestrutura de blockchain, que também lidera uma das iniciativas de blockchain da China, lançou uma rede universal de pagamento digital, cuja sigla é UDPN. Isso foi durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de 2023. A empresa de engenharia de tecnologia GFT Technologies e o mecanismo de criação de ativos digital, o TOCO, do escritório de advocacia DLA Piper, também contribuem para o desenvolvimento da UDPN. Tá? Eu entrei aqui no site da Red Date Technology só para confirmar algo que, na verdade, eu já supunha que iria acontecer, né? A gente tem uma alta presença do governo aqui, tá? Então, nesse ponto, né, assim como praticamente toda empresa que vem da China, você tem uma participação governamental. Então, nesse caso, sim, existe uma participação aí da China Mobile, que é a maior, né? Você fala assim, nunca ouvi falar dessa empresa, que relevância ela tem? Bom, simplesmente você joga aqui no Google e você vai ver, ó, China Mobile. Ó. É uma empresa estatal chinesa de telecomunicações especializada em telefonia celular. É a maior do mundo. Então, a gente que muitas vezes vive aqui no Ocidente acha estranho alguma coisa da cultura oriental, acha, enfim, e no fim das contas, os estranhos somos nós, porque nós estamos em minoria. Então, a verdade é que é um projeto que vai ter a mão estatal aí, fora as outras empresas que eu não me dei ao trabalho de pesquisar totalmente, né? Só essa que eu bati o olho e falei, beleza, não, confirmado aqui que tem presença do governo chinês. Então, com isso, a gente vê aí uma nova forma que haverá de transferência de dinheiro funcionando a nível mundial, que terá um registro imutável, inviolável de transferência de dinheiro. E quando a gente vê esse tipo de intento, conectando isso com um possível novo imposto mundial, como diz o autor aí, Alexandre Costa, muito provavelmente conectado ao clima, a efeito estufa, essas coisas, né? Você passa a ter diretamente um controle populacional, um controle mundial, um líder mundial. Porque se você está pagando imposto para alguém, é porque aquela pessoa, ou aquela empresa, ou aquela instituição é superior a você. Então, quando um país inteiro paga um imposto para uma instituição, por consequência, aquele país ele é o dominante, ou aquela instituição é dominante. Então, a gente já tem, assim, a gente já está com aqueles que estão à frente desse mundo, eles já estão com a faca e o queijo na mão.
tudo que a gente vê gradativamente são só os anúncios das novas tecnologias e novas possibilidades aí que eles estão lançando. E gradativamente estamos seguindo na direção de um controle populacional, tá? É uma pena eu não poder falar aqui claramente o que eu realmente gostaria, o que eu realmente preciso, mas, embora seja de uma forma bem superficial, estamos falando aí do chamado controle populacional, tá bom? Então, antes de ir embora, deixa um like no vídeo, muito obrigado e até mais.